Boa noite, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco, que tenhamos uma noite agradável, serena, de boas reflexões. A Nani que faz o anúncio, né? Parabéns. Sabe que quando as casas espíritas fazem um anúncio da exposição, acabo divulgando na minha página pessoal do Facebook, né? E em média tem aí 40, 50 curtidas, né? Mas o anúncio que a Nani fez passou de 100, que bonito, né? Eu não gosto muito dessas. A casa pediu alguns anos atrás que fizéssemos um alto perfil, né? E a gente faz, mas no fundo não. O fato é o seguinte, que somos todos trabalhadores do movimento espírita, né? Somos todos irmãos. A única diferença, o fato de eu estar aqui agora falando, é o fato de que esse assunto que eu vou falar, eu estudei um pouquinho mais, então eu vou falar, mas estamos todos no mesmo barco, né? A nossa diferença, em geral, é de 0,0001%. Tá? Senão a gente não estava encarnando na Terra, né? Nesse mundo de provas e expiações. Então, somos todos devedores das leis eternas, com exceção de espíritos como o Leonardo, tal, que aí já é outro. Mas, enquanto eu esperava aqui, eu fiquei pensando o seguinte: no movimento espírita, a gente não tem o hábito de idolatrar personalidades. Não temos rituais, não temos dogmas, não temos cerimônias. E, portanto, não fazemos isso normalmente. Porém, semana que vem eu farei uma exposição sobre a vida e obra de Santo Agostinho. E aí eu fiquei pensando, enquanto o Leonardo falava aqui, por que Santo Agostinho? Ah, sim, é porque só tem santo na Igreja Católica, né? E essa semana eu estive vendo, no mundo tem mais ou menos 18% de católicos da população mundial. Não é aqui nenhuma crítica, mas só uma observação. Então, vamos arredondar para 20% de católicos no planeta. Só nasce gente boa no meio desses 20%, né? Porque só tem santo católico. Já pararam para pensar nisso? Não tem santo de outras, né? Santo Agostinho, maravilhoso, falarei dele semana que vem, mas seu nome de batismo é Aurélio Agostinho. Mas hoje nós vamos conversar sobre o nosso querido Chico Xavier. E eu pensava o seguinte: se o Chico fosse católico, seria santo. Santo Chico. Se o Mahatma Gandhi também fosse católico, seria Santo Gandhi, né? Então, essas denominações assim, específicas de uma religião não quer dizer que sejam, só lá tenham pessoas do bem, né? São Leonardo. Pode ser, né? Aliás, na Igreja Católica, sabe que tinha a venda de indulgências, né? Então é o seguinte: se o cara desse um dinheiro, pouco dinheiro, era um perdão de poucos dos pecados. Podia ser um pouco mais de dinheiro, um perdão médio, e muito dinheiro, um perdão total do passado, do presente e do futuro. As indulgências, né? Então talvez você conseguisse ser santo lá nessa linha. Aliás, como eu não tenho dinheiro, conta-se que um ladrão alemão, ele foi ao Vaticano, tinha muito dinheiro, objeto do roubo, e comprou aquela indulgência mais cara, né? Na volta para a Alemanha, ele roubou o trem que levava o dinheiro do Vaticano, mas já estava perdoado, né? Comprou perdão antecipado. Mas vamos lá. O nome que nós demos para o nosso encontro de hoje é Chico Xavier, a luz que não se apaga. Com certeza a maioria de vocês conhecem passagens da vida do Chico encarnado, mas eu vou fazer uma breve trajetória, vou comentar um pouco da sua importância para o movimento espírita, falar um pouco de falsos profetas que usam hoje o nome do Chico, para a gente prestar atenção. A gente que é espírita precisa ficar ligado nisso. E vamos trazer algumas passagens da sua vida.
Chico renasceu a 2 de abril de 1910. O mesmo ano que foi fundado um clube aí também, né? Nasceu. Nada é perfeito, né? E aí, nasceu na pequena Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. O Chico, quando estava com 4 aninhos, sua mãe, Dona Maria João de Deus, desencarnou, quando ele tinha apenas 4 anos. Eram 9 irmãos. E a família pobre, o pai não tinha como cuidar dos 9. E como era hábito no passado, distribuiu as crianças entre parentes e amigos. E o nosso Chico foi entregue à sua madrinha, chamada Rita de Cássia. Desde os 4 aninhos, o Chico via espíritos. Claro, encarnou com essa mediunidade, não é? E quando ele relatava, falava para o pai que via espíritos, fantasmas, né? O pai falava, esse moleque é louco, né? Louco. E sobre essas alucinações da criança, ele já morando com a Rita de Cássia, né? Uma mulher desequilibrada, e ela batia no garoto com vara de marmelo, muitas humilhações, humilhava muito a criança, e mais, enfiava garfos na barriga da criança para espantar o diabo. Igualzinho ela, né? Porque, afinal de contas, ele estava com o diabo no corpo. Então, ela machucava o menino para ver se o diabo, acho que ele pensava, acho que o diabo vai machucar também, né? Sei lá. E, nesse período, uma criança, 4, 5 anos, eles fizeram o menino, numa procissão da igreja, carregar uma pedra de 15 quilos na cabeça. E tendo que rezar um certo número, uma quantidade específica de Ave Maria. Então, a criança de 15 quilos carregando para espantar o diabo no corpo. Bom, o Espiritismo ensina que a dor é boa, né? Que a dor ensina. Então, eu vou falar uma coisa para você. Essa mulher foi uma excelente professora, viu? A Rita de Cássia. Foram 2 anos de aulas diárias. Certo dia, uma tempestade, o Chico fugiu com medo ali, por causa da situação que a criança vivia, né? Foi para baixo de uma mesa assim, e a sua mãezinha, Dona Maria João de Deus, apareceu. E falou, olha, eu estou acompanhando tudo que está acontecendo com você, tenha paciência, calma, tolerância, humildade, né? E lá vai o Chico, numa tarde, aquela educadora o presenteou com mais uma prova surpresa. É o seguinte, Moacir, um menino primo do Chico, tinha uma ferida na perna assim muito grande e não sarava, sabe, uma infecção. A mulher levou o Moacir para uma benzedeira e a mulher falou assim, olha, isso aqui é o seguinte, para curar essa ferida tem que fazer uma simpatia. O que é? Uma criança deve lamber a ferida, é verdade isso, gente, lamber a ferida 3 sextas-feiras seguidas em jejum. A mulher falou assim, o Chico serve? O menino ficou em pânico, né? Correu lá para o quintal e a mãe apareceu e falou, obedeça. Claro que a mãezinha estava cuidando dessa situação, espiritualmente falando, né? E o fato é que ele obedeceu e na 3ª sexta-feira o ferimento estava cicatrizado. Claro que com a atuação dos bons espíritos, né, orientados pela mãe. Mal sabia ele que passaria o resto da sua vida lambendo as feridas alheias. Foram 75 anos de trabalho na caridade. Bem, o seu pai, nessas falas com a mãe, espírito, ela dizia, olha, tenha paciência, que a mamãe está providenciando um anjo para cuidar de você. E não deu outra. O pai do Chico casou-se com a dona Cidália. E essa senhora, dona Cidália, primeira coisa que ela falou assim, olha, eu me caso com você, mas eu reúna as 9 crianças e eu vou cuidar de todos. Quase igual hoje, certamente, todo mundo faria isso, né? Não quero nenhum por perto. E o Chico foi o último a chegar, ele estava com 7 anos.
A cidária, quando o menino chegou, notou a barriga inchada da criança. Levou até uma sala do lado assim, levantou a blusa, a camisa do menino e viu aquelas marcas de gato, né? E ela disse o seguinte: olha, fica tranquilo, enquanto eu viver, ninguém mais vai tocar em você. Era o anjo que a mãe falou que ia mandar, né? E é muito nobre você ver a esposa lá no plano espiritual cuidando para que o marido casasse de novo, né? Desprendimento, né? O Chico começou a trabalhar com 9 anos de idade, também quase igual hoje, né? Hoje tem nego com 40 anos, adolescentes com 40 anos, morando com a mamãe e com o papai, e assim, quando é que você vai trabalhar? Não, eu vou fazer um curso de doutorado, pós-doc, não sei o que, papapá, um dia, né? Trabalhar não mata ninguém. Tanto é que o Chico viveu até os 92 anos, né? Aos 17 anos ele teve, sempre com problemas de saúde física, né? E aos 17 anos ele teve o primeiro contato com o espiritismo. Como foi? Uma das suas irmãs estava assim altamente obsediada, uma obsessão grave, nível de possessão. E não tinha jeito, né? Levou tudo que é médico, pai, e também na igreja, com o padre, e aí a menina não melhorava, né? Até que o pai passou por cima disso tudo e levou para um casal de espíritas ali de Pedro Leopoldo, que eram o senhor José Hermínio e a dona Carmen. E aí, tratamento espiritual, como essa casa realiza com tanta qualidade, tratamento espiritual, os passes, essa coisa, curou a menina. E o Chico então acompanhou esse processo e esse casal lhe apresentou então o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E foi ali pela primeira vez que ele ouviu a palavra-chave da sua vida: mediunidade. A conversão foi imediata, é claro, né? Até porque isso já era planejado no plano espiritual. E os três fundaram o Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo. O Chico começou a trabalhar então com 17 anos, e em 1931, quando ele estava com 21 anos, foi quando ele pela primeira vez viu o seu mentor, Emmanuel. O Emmanuel ali, a segunda foto é do Emmanuel. O primeiro é o André Luiz, o segundo é o Emmanuel. O Emmanuel se apresenta com aquela aparência ali, foi assim que ele se apresentou para o Chico, com a túnica do período que ele foi senador, um senador romano, há 2000 anos atrás. Quem leu o livro há 2000 anos? Sabe? Públio Lento, exatamente. Maravilhoso esse livro. Você sabe que Paulo Estevão é considerado a maior obra da literatura espírita mundial. É um livro magnífico. Mas confesso que o que mais me tocou foi esse há 2000 anos. Muito bonito, né? Não é legal? Tem até uma passagem magnífica no livro em que o Públio Lentulus, senador orgulhoso, governador da Galileia. E por que eles foram para a Galileia? E sua esposa chamava-se Lídia. E aí, eles tinham uma filhinha, a Flávia, que tinha lepra, lá em Roma, né? E algum médico falou assim: ó, mude para a Galileia, os ares da Galileia. Antigamente tinha essa história do ar vai curar, não sei o que, né? Que pode ajudar na cura dessa criança. E assim fizeram, por causa da Flavinha. E a Lívia, o senador orgulhoso, poderoso, que ele era importante no Império Romano. E a Lívia, um espírito nobre, né? A Lívia tinha uma empregada, que trabalhava na casa, chamava Ana. E a Ana já converteu-se, porque Jesus andava por ali encarnado já, iniciando o seu postulado, o seu evangelho. Jesus começou a falar com 30 anos de idade. Falou dos 30 aos 33, né? E Jesus já andava por ali, em Cafarnaum. E a Ana, essa funcionária, já se afeiçoou ao evangelho, converteu-se ao cristianismo nascente ali, ouvindo o próprio Jesus. E a Lília gostava muito dela, e ela, quando ia lá arrumar a casa lá, então contava para a Lívia as falas de Jesus. Aquele homem, imagina você estar perto de Jesus encarnado, a vibração, né? E a Lívia, mesmo sem ter estado com Jesus, converteu-se no seu coração.
E a Ana falava das curas que Jesus promovia, e a Lídia foi implorar o marido, o orgulhoso senador, o violento, foi implorar que ele fosse até Jesus, procurasse Jesus e pedisse pela Flavinha. O senador falou, não vou de jeito nenhum, onde já se viu um homem na minha estatura, na minha posição social, ir atrás de um carpinteiro aí que anda por aí falando aí, não vou mesmo. Mas a Lívia continuou insistindo e ele amava muito a esposa. Ele pensou assim, quer saber de uma coisa, eu vou dar um balão nela. Eu vou sair, vou até a praça da cidade, lá em Cafarnaum, no final de tarde, eu passo uma horinha lá, depois eu falo que, conversei com ele, tudo bem, ele vai ver isso aí, enfim, né? E aí, lá foi ele, no cair da tarde, para a praça lá de Cafarnaum, para fazer uma horinha, enrolar a Lívia, sentou num banco lá e ficou pensando, né? Mas como será esse pescador, esse carpinteiro, não sei o quê, pensando ele nos botões dele, de repente ele percebe uma vibração, uma coisa assim, e ele levanta os olhos, quem está na sua frente? O próprio Jesus. O senador orgulhoso, tudo não conseguiu balbuciar uma única palavra, tal a vibração, não é? E Jesus falou assim, olha aqui, ó. Eu vim a teu encontro não é por você, não, é pelo coração sublime da sua esposa. Jesus já sabia tudo, né? E aí falou umas coisas para ele e disse uma frase, por isso que eu estou contando essa historinha. Jesus disse assim para o orgulhoso senador, que não conseguia falar nada. Falou assim, olha aqui, ó, está no seu querer. Agora, sua evolução espiritual está no seu querer. Agora ou os milênios? É uma pergunta que a gente deve fazer para nós, né? A informação está aí. Quando que a gente vai? Agora ou vamos esperar uns milênios? Que a gente vai, né? Não tem dúvida. Todos estamos a caminho da perfeição. Jesus disse, sois Deus, podeis fazer o que eu faço e até mais. E certamente todos nós chegaremos um dia à perfeição. Quando? Depende de nós, né? Agora ou os milênios. Paulo de Tarso levou 30 segundos para se converter. 30 segundos. O primeiro perseguidor dos cristãos, a primeira pessoa que martirizou o cristão foi o Paulo, que era Saulo, né? E ele mandou matar o cara que ia ser o próprio cunhado dele, né? O Estevão. Triste aquela história, né? Era o irmão da noiva do Saulo, que era o doutor da lei, poderoso lá em Jerusalém, e ele mandou apedrejar aquele cristão, porque seguia Estevão, na verdade o nome de batismo era Gesiel, né? Mas ele, quando se converteu a Jesus, mudou o nome para Estevão. Ele mandou matar o Estevão apedrejado em praça pública, mas há muitos anos a Abigail, né? A noiva, não via o irmão, porque ele foi mandado para as galés, para ser escravo, né? Remar naqueles barcos lá para morrer, né? Porque morria a maioria. E ele não via. E na verdade o irmão dela era o Gesiel, era o Estevão. É uma história muito bonita, que vale a pena vocês verem lá no Paulo e Estevão. E aí o Estevão era brilhante na interpretação do Evangelho, e numa discussão lá com o Saulo, ele ganhou uma discussão, o Saulo ficou muito bravo, mandou apedrejá-lo. A irmã, como eu disse, há muitos anos não via o irmão. E o Saulo, para ela se acostumando, o casamento já estava marcado, para ela se acostumando com as práticas da lei judaica, né, dos doutores da lei lá, dos fariseus, ele falou assim, olha, vai ter uma festa aí agora à tarde, vai lá assistir lá. E o que era? Era o apedrejamento do Estevão. E aí começaram a tirar pedra lá, quando ela olha, quem é? O irmão. Enfim, e o Saulo ainda tentou, quando ela falou, meu irmão, tudo, mas já era meio tarde, ele já estava bem machucado, puseram ele numa mesa de pedra assim, que o Saulo ficou apavorado, tentando salvar ainda, né, que ele continuasse vivo, mas não tinha mais jeito. E o Estevão falou para ela assim, ó, perdoa,
o seu algoz, né? Mas o Saulo era um homem muito digno. Ele tinha os princípios, digamos assim, equivocados, mas era um homem de princípios. Ele não conseguiu manter o noivado. Como ele ia viver com a sombra de ter assassinado o seu cunhado, né? O irmão da esposa. Bem, mas eu passei um pouco quando lembrei do Emmanuel. Lembra, o Chico, com 17 anos, conheceu o Espiritismo, trabalhou lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e só aos 21 anos ele viu o Emmanuel pela primeira vez. Como foi? Numa tarde, o Chico, depois do almoço, foi ali à margem do açude, lá de Pedro Leopoldo, sozinho, estava lá, umas luzes, assim, do alto, em forma de cruz, a luz, né? E daqueles reflexos de luz surgiu a figura de Emmanuel, que é o seu mentor. Foi Emmanuel que conduziu toda a obra do Chico Xavier durante os 75 anos, né, como mentor, organizador. Muitos espíritos se comunicaram pelas mãos do Chico, mais de 600, mas sempre sob a coordenação do Emmanuel. E o próprio Emmanuel trouxe várias obras dele mesmo, né? E quando houve ali um diálogo muito interessante, e o Emmanuel diz assim para o Chico: tenho seguido sempre teus passos, e só hoje me vês na tua existência de agora. Mas os nossos espíritos se encontram unidos pelos laços mais santos da vida. E o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem suas raízes na noite profunda dos séculos. Ou seja, esses espíritos elevados, eles vão alternando, estão sempre juntos, são espíritos afins. Quando a gente fala em alma gêmea, a gente sempre tem a ideia de homem e mulher, né? Mas não é isso. Alma gêmea é o espírito com o qual nós temos o maior grau de afinidades. Seja homem ou mulher, esteja encarnado ou desencarnado, todos nós temos um espírito com alto grau de afinidades. E no caso aqui, o Chico e o Emmanuel, né, são almas gêmeas nesse sentido. Em 1932, ainda com 21 anos, o Chico publicou sua primeira obra, Parnaso de Além-Túmulo, pela Federação Espírita Brasileira. E Parnaso é uma coletânea de 59 poemas trazidos por 14 defuntos. Porque eram desencarnados com nomes ilustres. Quando estavam encarnados, eram poetas maravilhosos. E a qualidade daqueles poemas, cada um desses literatos, desses poetas, tem uma linguagem própria, um estilo, né? Um estilo. E realmente os 59, cada um no estilo do autor. E deu uma confusão no meio literário brasileiro, porque onde já se viu, lembrando que o Chico fez o curso primário, né? E aí ficou aquela confusão, é fraude, mas se é fraude, como tem essa qualidade? E assim vai. E Humberto de Campos, membro da Academia Brasileira de Letras, estava encarnado. Depois o Humberto trouxe obras magníficas pela discografia do Chico, né? Mas o Humberto estava encarnado e falou assim: olha, vocês estão falando que é fraude ou não é? Mas é o seguinte, sendo fraude ou não, esse cara não merece uma cadeira da Academia Brasileira de Letras, merece várias, por causa da qualidade da obra. Bem, meus amigos, como a gente sabe, o Espiritismo nasceu na França, mas foi no Brasil que se tornou o maior país espírita do planeta, mas de longe. A gente tem aqui no Brasil cerca de 50 mil centros espíritas. Quem tem mais hoje é Portugal, deve ter uns 600, 800 no máximo. Depois do Brasil é Portugal, Cuba também tem bastante, mas nada é comparável ao Brasil. E esse crescimento do movimento espírita no Brasil tem muito a ver, diretamente a ver com o Chico Xavier, com certeza. Foram cerca de 500 livros, magníficas obras, vendeu mais de 50 milhões de exemplares. O Chico é disparado o maior vendedor de livros da América Latina. Não tem ninguém que se compara ao número de obras. Isso é muito legal, porque
tem só 3,5%, 4% da população brasileira que se diz espírita. Porque espírita é meio envergonhado, sabe? Eu conheço gente espírita que é espírita, convicto, mas em família fica quieto, esconde. Por quê, meu Deus, né? Eu sou espírita. Não temos que ter receio disso, né? E até hoje isso existe. Eu morava no interior, muitos anos atrás, e falava numa cidade, era uma cidade até razoável, e só tinha um centro espírita, kardecista, né? Eu ia lá falar de vez em quando, pela USP, mas tinha pouca gente. Um centro espírita só e pouca gente, porque tem muito espírita aqui, mas eles vão para Ribeirão Preto para não serem vistos aqui, que são comerciantes e tal, para não serem perseguidos. Isso agora. Imagina como era no passado, né? Mais de 500 livros, 50 milhões de exemplares vendidos, nunca ficou com uma única moeda para si. Ofereciam mundos e fundos para ele, nunca ficou com uma única moeda. Até porque eu vou convidá-los a uma reflexão aqui. Uma obra psicografada, né? Porque o médium, o espírito se comunica e traz o conteúdo da obra. Quem é o autor? É o espírito, né? Desencarnado. Então não faz sentido o médium ficar com algum dinheiro. Jesus diz: dai de graça o que de graça receberdes. Nenhum centavo. Bem, com relação à importância do Chico no movimento espírita mundial, eu diria com tranquilidade e com todo o profundo respeito a Allan Kardec, eu diria com tranquilidade de que Chico está para o espiritismo, assim como Paulo de Tarso está para o cristianismo. Se somos cristãos hoje, devemos a Paulo de Tarso, foi ele que divulgou o cristianismo, né? E o Chico fez esse papel. Divaldo Pereira Franco, quem falou do Divaldo? Você, né? Ele falou: você não trouxe o Divaldo? O Divaldo Pereira Franco falou o seguinte, que a mediunidade do Chico Xavier é a mais exuberante da história depois de Jesus e de Francisco de Assis. Para ter ideia do padrão. Sempre extremamente humilde. Por exemplo, ele dizia assim: olha, eu não sou nada. Para começar, pelo meu nome. Eu me chamo Francisco. Se tirar o Fran, fica só o Cisco. Sempre se dedicou à caridade. E eu disse que ia fazer um alerta. O fato é o seguinte: hoje nós estamos num mundo líquido aí das redes sociais, né, do qual eu faço parte também. E aí, o que está aparecendo, que é um pouco mais atento, está observando que o que está aparecendo de gente aí na mídia, com espaço, nos podcasts e com, né, bastante exposição, que fala assim: sabe o que é? Um sábado à tarde o Chico me confidenciou, já viu? Assim, me falou em particular, aí vem com um monte de história, que na data tal vai acontecer. Eu já entrei nessa parada também, não tem uma história de data limite? Eu entrei nessa aí também, balela, né? E todo o papo de que o Chico falou em particular. O fato é o seguinte: falsos profetas. E alguns deles estão abrindo editoras. Alguns deles estão dizendo que o Chico deixou-lhe alguns manuscritos, em particular, de alguns livros que estão publicando, né? Então fiquemos atentos. É o seguinte, ó, tem gravações do Chico por aí, tem aquele magnífico programa, o Pinga Fogo, né? Então é o seguinte: se você não vê o Chico falando, o próprio Chico, ou não tiver uma dessas suas obras, mesmo que eventualmente for verdade, sigamos Allan Kardec quando diz assim: eu prefiro refutar 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então fiquemos espertos com esses falsos profetas que se dizem amigos pessoais do Chico e que o Chico lhe falou isso ou aquilo. Bom, agora vou contar alguns causos para vocês do Chico. Uma certa época, após as reuniões no Centro Espírita Luiz Gonzaga, aos sábados, a dona Luísa, que era a irmã do Chico, mais alguns amigos, durante a semana, eles tentavam angariar ali alguns itens de alimentação, de caridade, porque depois do trabalho do sábado à noite, eles iam para uma periferia
lá um lugar longe, onde tinha uma ponte quebrada, e lá moravam naquele lugar cerca de 200 pessoas, extremamente carentes, mendigos. Só que chegou num determinado sábado, não tinha nada, até porque nós estamos falando de uma época aí década de 30, né? E a cidade pobre, então conseguia poucas doações. E naquele sábado em particular não tinha nada para levar. E o Chico falou, mas o que nós vamos fazer? Nós não temos nada, né? E apareceu o Emmanuel e falou, vá. Porque o espírito superior é bravo, eles mandam. Não tem moleza. E nisso, o Chico ficou meio assim, apareceu o Dr. Bezerra de Menezes. Tá lá também, tá uma rua aqui. Dr. Bezerra de Menezes chegou e falou assim, Chico, reúnam tudo que você tiver de garrafa d'água, de pilhas, de moringa, né? Coloca água nelas todas que eu vou abençoar, vou fluidificar essa água, que inclusive vai ajudar na alimentação dos nossos irmãos, e leva essa água para eles. E aí, o Emmanuel mandou ir, o Dr. Bezerra falou, não teve dúvida, obedeceram. E o Dr. Bezerra fluidificou a água, ela ficou até levemente perfumada, e tarde da noite lá foram eles, lá para a ponte quebrada, com aquele monte de água. Lá chegando, o pessoal ansioso, esperando, aquelas crianças desnutridas, né? E o Chico subiu lá num lugar e falou assim, meus irmãos, pela primeira vez nós não temos nada para dar para vocês. E começou a chorar, o próprio Chico. Mas, meus irmãos, o doutor Bezerra apareceu lá para nós e abençoou essa água aqui que eu trouxe para vocês, essa água. As pessoas começaram a ficar nervosas, reclamar, porque muita gente é acostumada só a receber, nunca a dar, né? A gente encontra um monte. E começaram a ficar agressivas. Teve gente que ficou falando o seguinte, que ele, Chico, angariava alimentos em nome deles para benefício próprio, coisas desse tipo. E naquele grupo tinha uma mendiga, uma senhora, que exercia uma certa liderança. Ela subiu lá e falou assim, olha aqui, que ingratidão de vocês, calma. O seu Chico vem aqui toda semana com a dona Luísa, com seus amigos, sempre vem nos ajudar voluntariamente. Vamos fazer o seguinte, eu consegui alguns pães aqui na nossa mendicância, eu vou dar aqui para o Chico para ele dar para vocês. Ela ofereceu um pouquinho que ela tinha, né? Aquele clima tenso ali, aquela coisa, de repente, a noite é atravessada por 2 faróis assim de luz, sabe, no meio da madrugada, e chegou um caminhão. O motorista pôs a cabeça para fora e falou assim, quem é o Chico Xavier? O Chico falou, meu Deus, mas só faltava já todo esse problema aqui, né? Sou eu. Aí o homem falou assim, eu estou vindo de São Paulo. O senhor se lembra do doutor fulano de tal? O Chico parou um instante e disse, eu lembro. É aquele senhor que ele veio lá mês passado, não é? E porque o filhinho daquele doutor, a esposa, o filhinho tinha desencarnado. E no desespero, numa dor maior, não é? No desespero foram lá procurar o Chico e o espírito da criança deu uma mensagem para os pais, trazendo um alento, um pouco de paz. Meus amigos, foram mais de 10 mil mensagens desse teor, não é? Já tem muitos relatos aí. E aquele homem, comovido, grato, um homem rico, falou que queria ajudar. O Chico falou, olha, a gente não recebe dinheiro, mas tem umas obras de caridade aqui, se o senhor quiser ajudar, é bem-vindo, né? E ele falou, não, um dia eu vou mandar uma coisa para vocês aqui. E o chofer falou, e o Chico lembrou, e o chofer falou assim, exatamente ele mesmo. Eu trouxe aqui esse caminhão de alimento. O caminhão estava cheio de alimento. Mas eu sabia que eu tinha que chegar lá no centro espírita até tal hora. Mas o caminhão quebrou na estrada e eu me atrasei. E aí quando eu cheguei lá no centro espírita, o Luiz Gonzaga lá, estava tudo fechado, porque eles já tinham ido lá para a ponte, né, quebrada. E aí tinha um senhor lá na porta de roupas brancas, uma barba também branca. E ele falou assim, o senhor está procurando o Chico Xavier? Sim. Olha, ele não está aqui. Ele foi atender um pessoal lá, o senhor vai aqui em frente, dobra a direita, não sei o quê,
vai encontrar uma ponte quebrada, o Chico está lá. Aí o Chico falou assim, gente, o alimento chegou. O povo foi tudo de uma vez, imagina a cena, 200 pessoas, foi tudo lá correndo, e o Chico falou assim, por favor, não levem as rodas, podem poder voltar. Como eu disse, o Chico psicografou mais de 10 mil mensagens, a maioria delas para mãezinhas que perderam seus filhos, né? Quem assistiu aqui o filme ou leu o livro As Mães de Chico? Legal, né? E a história que protagoniza o filme, a principal delas, é de uma mãe que casada, né, com o marido, ela trabalhava, ele também, família de classe média alta, né? E aí tinha a babá que cuidava do único filho, acho que era Miguel o nome do menino, tinha 8 aninhos. E o que acontece? A babá, numa tarde lá, foi levar o menino passear de bicicleta, o menino na garupa, ela caiu com a bicicleta e o menino bateu a cabeça na guia. A princípio não aconteceu nada, mas 2, 3 dias depois, houve um problema cerebral, né? E o menino foi para o hospital e desencarnou. Essa mãe ficou desesperada, como não podia ser diferente. Não tem dor maior aqui no planeta do que essa. E destruiu a vida, né? Claro, o casamento também ficou balançado, a situação horrível. E ela procurou todo tipo de ajuda, até que chegou ao Chico. E não foi da primeira vez, foi lá algumas vezes e um belo dia o menino se comunicou. Mãezinha, isso estava programado. A minha encarnação já era para durar os 8 anos. Quando a gente vê, por exemplo, vou convidar vocês para uma reflexão. Chega a notícia lá na nossa televisão de que isso é um tiroteio lá não sei aonde, numa comunidade, e aí troca de tiros, não sei o quê, e a 2 quilômetros lá de distância de onde estava acontecendo o tiro, uma bala atravessa a janela e atinge uma criança de 5 anos. Não há como a gente não ficar altamente comovido com uma situação dessa, né? Mas a pergunta é a seguinte: existem vítimas? Será que existem vítimas? Quem falou não? Não existe? Foi o Jefferson. É uma afirmação muito delicada, difícil inclusive para a gente digerir, até porque acontece cada coisa com a gente. Como que Deus permite? A gente é tão bom, né? Bala perdida, a expressão que se dá é bala perdida. E realmente é muito violento. Como assim? Será que aquela criança de 5 aninhos não é vítima? Fazendo uma analogia, lembra daquele caso do menino lá no Rio de Janeiro, em que a mãezinha foi buscá-lo na escola, está colocando a criança no banco de trás, prendendo o cinto de segurança, os bandidos vêm para roubar o carro, sai, e ela ali no desespero tentando tirar o menino, e eles entraram na frente e arrancaram com o carro, só que o cinto ficou enrolado no tornozelo do garoto. Olha que cena, desculpa, até peço desculpa para vocês. Arrastou aquela criança e ele desencarnou. Meu Deus do céu, é vítima. O que essa criança fez para merecer aquilo? À luz da razão, à luz desta existência, nada. E se a vida fosse uma só, a gente teria que questionar Deus, né? Como que Deus permite uma situação dessa? O que aquela criança, ele chamava João Hélio, o que o João Hélio fez para merecer isso? Onde está a justiça divina? Meus amigos, só a reencarnação dá lógica, dá coerência à providência divina. Sem a reencarnação e a luz da razão, a luz da fé raciocinada, não há como concordar que uma criança desencarne nessas condições com 3 aninhos.
Aliás, tem o seguinte, imaginando que a vida fosse uma só, se acontece isso aí, da bala perdida, ou outros casos como o do João Hélio, essa criança vai para onde? Vou perguntar para as senhoras, principalmente, que a mulher é muito mais boazinha. Uma criança que desencarna em tenra idade vai para o céu ou para o inferno? Para o céu, né? Claro, né? Alguém discorda? Quem discorda? O Jefferson de novo? Eu faço o seguinte. Claro que o nosso coração indica que essa criança deve ir para um lugar feliz. Afinal de contas, coitadinha, 4, 5 aninhos, o que ela fez de mal? Não deu tempo ainda, né? De fazer o mal. Vai fazer uma bobagem e depois cresceu, né? Como nós, né? Puxa vida, se for verdade, porque o céu é eterno, não é isso? Eterno é para sempre. O que é essa encarnação perante a eternidade? Uma gota nessa praia que está aqui atrás. Não é? A eternidade é sem fim. A encarnação é michuruca. O tamanho da encarnação. Desculpe a provocação. Se isso fosse verdade, se fosse para a felicidade eterna, para o céu eterno, se nós amamos nossas crianças, deveríamos desejar que elas desencarnassem bem cedo, né? Para ganhar a felicidade eterna e não cometer erros. Não, né? Mudamos de ideia nesse caso. O Jefferson tem razão, não existem vítimas. É que à luz do que a gente consegue enxergar, a gente fica sem entender, eu me incluo nisso também, mas se a gente confia absolutamente em Deus, e sabendo que Ele é soberanamente justo e bom, tudo que acontece conosco assim há de ser. É porque por alguma razão a gente precisa, ou aquelas pessoas precisam passar por essa situação. No caso específico do menino, do João Hélio, também a mãezinha foi procurar, não é? E depois veio lá uma mensagem: mamãe, não fica assim, porque o seu sofrimento está dificultando inclusive a minha vida no plano espiritual. Por favor, fica tranquila. Isso deveria, eu implorei para receber uma encarnação em que eu voltasse ao plano espiritual dessa maneira. Como assim? Esse espírito, João Hélio, ao tempo lá de perseguição dos cristãos, ele era piloto daquelas vigas, sabe? Aquele negócio, fazia aqueles shows, que era a diversão da época, a gente estava lá também, ó. Né? Era a diversão da época, arrastar os cristãos ali naqueles círculos, né? Naquele círculo romano, e as pessoas se deliciavam com isso. E ele era um bonitão nesse negócio, era um piloto experiente nisso, e era ovacionado. Com a sua brincadeira, digamos assim, desencarnou muita gente. O tempo passou, quase 2000 anos. 2000 anos. E ele já foi perdoado por todas as suas vítimas, digamos assim. Não tinha mais débitos compreenderam a situação. Se já eram cristãos, já eram pessoas mais ou menos evoluídas, né? Só que ele não se perdoou. Óbvio perdão. Ele não se perdoou. E ele implorou por uma encarnação em que ele desencarnasse em condição análoga à que ele causava aos irmãos. Ele que pediu. Podem ter certeza. Temos que ter compaixão. A gente tem que se indignar mesmo com essas situações todas, mas não existem vítimas. E a mãe devia ter algum problema também, porque o que ela sofreu. Perfeitamente. Exatamente, bem lembrado. As pessoas envolvidas em situações como essa também precisam passar por aquilo. Às vezes, são missionários. São, por exemplo, não estou dizendo que é o caso lá do João Hélio, mas talvez existem situações de espíritos que não têm débitos com essa tipo de situação, aceitam receber como filho uma criança que vai passar por isso por missão, mas é consciente. Mas em geral também tem a ver. Está tudo no mesmo barco. Voltando lá ao Chico, o que acontece? Desencarnou lá o menino que bateu a cabeça e tal.
Depois que a mãe já estava recuperada, o casamento já refeito, as coisas estavam mais ou menos, apesar da dor, mas a mãe já estava mais consciente, o filhinho estava vivo, né? Pediu para ela ficar bem. Um dia o Chico falou para ela assim: escuta, você está melhor, graças a Deus, então. E é o seguinte, você já agradeceu a babá? Porque ela ficou, quando aconteceu, ficou com muita raiva dessa babá, porque a criança morreu porque bateu a cabeça que a babá estava na bicicleta, né? Eu agradeci a babá por quê? Falei, pois é, você já sabe que o menino tinha que desencarnar nessas condições, né? Normalmente era para ser você que estivesse com ele, que estaria com ele. A espiritualidade, para não dar esse peso para você, fez com que ela fosse instrumento dessa situação. Agradeça a ela. Não é fácil, né? Esse é o Chico. Um dia perguntaram para o Chico qual foi o fato mais importante da sua vida. O que aconteceu de mais legal na sua vida, mais importante? E a gente pensa, sendo o Chico quem é? Nossa, um negócio assim. Ele falou, sabe que foi um dia em que eu estava com um boleto para pagar, e era o último dia, tinha que pagar naquele dia. E o ônibus era 1h30, 2 horas, cada um, assim, né? Pouco ônibus. E eu fui no ponto do ônibus, com o meu boletinho lá para ir no banco pagar, né? Quando o ônibus chegou, e se eu perdesse aquele lá, não tinha jeito. Quando chegou o ônibus, eu dei sinal, a hora que o ônibus parou, eu ouvi uma criança, ô, seu Chico! Ouvi uma voz de criança. Ele parou, olhou, era uma menininha vindo correndo na sua direção, com uma flor na mão. O motorista abriu a porta e ele ficou naquela, né? Se eu subir, eu honro o meu compromisso lá de pagar minha conta. Mas eu vou deixar essa criança aqui que está procurando por mim. Nem precisa perguntar para vocês o que ele fez, né? Falou para o motorista, pode ir embora, depois eu vejo ele. E aí, ele ia decepcionar ou não a criança, né? E a menina chegou e falou assim, ô, seu Chico, gosto muito do senhor, eu quero lhe dar um abraço, eu trouxe essa flor para o senhor. Relata ele como o fato mais importante da sua vida. Olha a delicadeza, né? E para a gente encerrar, eu vou trazer uma história para vocês, verídica, é claro, que nos foi trazida por Adelino Silveira, amigo pessoal do Chico, que efetivamente frequentava as reuniões lá no grupo da prece, que vocês vão visitar em setembro, né? Lá em Uberaba. Quem já foi lá? Já foram, muita gente já foi, né? E lá tem uma mesa comprida assim, o Chico ficava na ponta da mesa, vários amigos em volta, né? E as multidões acorriam lá ao grupo da prece, sedentas de um olhar, um toque, eventualmente uma palavrinha do Chico. Aquelas filas imensas, gente de todo o Brasil até do exterior. E essa fila adentrava as madrugadas, e o Chico lá, né? Bem, volta e meia, entrava na fila lá um homem, em andrajos, a roupa tudo rasgada, tudo, era um mendigo, né? Os passos cansados, o andar trôpego, muito abatido, mas entrava na fila, mas os seus olhos brilhavam quando via o Chico. Pele escura, cabelo enrolado, mas ele tinha nos lábios uma ferida, no lábio inferior, assim, tinha uma vez, conhece essa história? Tinha uma ferida no lábio inferior. Descalço, os pés rachados, aqueles pés poucas vezes viram um sapato durante a sua existência, um paletózinho surrado que apertava o seu corpinho franzino, o paletó era menor, só tinha um botão no paletó. Esse homem chamava-se Jorge. Provavelmente, assim como usou poucos sapatos durante a vida, tomou poucos banhos também. A sua boca tinha uns tocos de dente assim, um mau hálito insuportável. E ele cheirava mal também, não se banhava. Meus amigos, quando o homem estava na fila ali, era aquele desespero, o pessoal ficava, porque uma coisa é caridade, mas não é fácil, né? E aí ficavam naquela,
instintivamente se afastavam e alguns faziam o seguinte, davam os trocados para ele, falou, ô Jorge, vai lá comprar uma pipoca, um refrigerante para você, alguma coisa para sair de perto, né? E ele ia, só que o lugar era dele, né? Bom, aí é o seguinte, o Jorge morava num barraco, é o seguinte, um bairro muito pobre, junto com o irmão e a cunhada. Esse irmão e a cunhada eram boias-crias e trabalhavam na roça. E o Jorge ficava com as crianças, fazia um mingauzinho ali, trocava as fraldas, né? Esse lugarzinho que ele morava era um quartinho, que era um anexo do barraco, nem era dentro. Uns pedaços de tábua, umas telhas velhas, umas latas assim, para proteger do vento, da chuva, né? E era ali, chão batido, era ali que o Jorge morava, né? E provavelmente o Jorge sofria maus tratos, provavelmente ele apanhava, porque de vez em quando tinha manchas assim no rosto dele, e talvez esse fosse a razão também que essa ferida no lábio inferior não cicatrizava. Bem, nessa condição chegava a vez do Jorge lá na fila. Como eu disse, no máximo as pessoas tocavam o Chico, oi, tudo bem? Então ele vai embora. Quando o Jorge chegava, era 10, 20 minutos. O pessoal pensava, meu Deus, como é que o Chico perde tanto tempo com esse homem, tanta gente esperando aqui, vieram tão longe, e o Chico perdendo tempo com esse homem aqui, caramba. Né? As pessoas mal conseguem pegar na sua mão. Mais tarde é que o Adelino entendeu que o Chico agia dessa maneira, porque com certeza era a única pessoa que dava atenção ao Jorge. Ninguém queria chegar nem perto, muito menos conversar com aquele ser. Ninguém dava atenção. Mas nunca ninguém ouviu uma única reclamação do Jorge, uma queixa, uma revolta, nada. E aí estava lá, então, o Chico falava assim, e aí Jorge, quando o Jorge chegava a vez dele lá, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem, ô Jorge, foi boa? Aí ele falava a viagem lá do barraco até, né? Ah, foi muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou para nós, para a gente observar, né? Para alegrar o nosso caminho. Ô Jorge, o que você mais gosta de olhar? Ah, eu gosto de olhar o azul do céu, tio Chico. E eu fico às vezes olhando as nuvens assim, imaginando que o Senhor Jesus está lá de trás me olhando. o Jorge falando, né? E aí, o Jorge danava a falar. Falava da briga dos gatos que teve lá no barraco. A goteira que molhou a cama. Ou o passarinho que estava fazendo um ninho lá no canto. E aquela fila. E o Chico lá ouvindo. E aí, o Chico falava assim, agora, gente, o Jorge vai declamar alguns versos para nós. E, meu Deus, né? E aí o Jorge, 3, 4 versos. E a certa altura o Chico falava assim, bom, agora, para a sua despedida, ô Jorge, declama aquele verso que eu mais gosto. Qual, tio Chico? Aquele da moça. Aí, tio Chico, já lembrei. E o centro lotado, as pessoas se acotovelando ali, né? E o Jorge, nessa hora, arrumava a camisa, abotoava o único botãozinho ali, se impertigava todo, punha a mãozinha para trás, como na escola, né? A criança vai declamar assim, e tascava assim, ó. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus não te leve de domingo para segunda. Esse era o verso do Jorge. O pessoal ria e ele também ria. Afinal de contas, prestaram atenção nele, né? E ele fazia um sorriso largo, leve. Só que quando ele sorria, a ferida abria, né? E saía sangue do lado. Ao se despedir, ele não abraçava o Chico, ele se jogava em cima do Chico, cara a cara, assim. Nunca ninguém viu o Chico recuar. Se bem que aqui entre nós, eu acho que um espírito como o Chico, ele devia ter alguma proteção. Eu não ia dar conta. E aí, trocavam beijos nas faces e o Chico ficava com as marcas de sangue na face.
Nunca ninguém viu ele se limpar. Tá? Só fazia isso quando chegava em casa alta madrugada, inclusive apelidavam aquelas marcas de o beijo do Jorge. Né? Bem, numa madrugada fria, sozinho em seu quarto, o Jorge desencarnou. Esquecido do mundo, mas não de Deus. O Chico contou para o Adelino, seu amigo, que esse nosso irmão, de pele escura, cabelo enrolado, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro, mau hálito, sabe quem veio pessoalmente buscá-lo naquela madrugada fria? Ninguém menos que Jesus. O próprio Jesus veio buscá-lo. Entrou naquele quartinho de terra batida, retirou Jorge daquele corpo maltratado, magro, envolto naqueles trapos imundos, aconchegou seu espírito ao seu peito e subiu aos céus, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Sabe, conta-se que um dia o Chico estava saindo de casa e o Jorge estava do outro lado da rua, mas não tinha visto. Aí alguém falou, tal. O Chico falou assim, olha, vocês não têm ideia da elevação espiritual desse homem, desse espírito, sabe? E aí fica para nós o seguinte, a gente tem visto muita gente aí, quando vê uma pessoa em dificuldades, né, fazer críticas, né, é um vagabundo, e porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, a gente não tem a menor ideia do que estamos falando, né? Não tem a menor ideia. São espíritos nobres que pedem, às vezes até uma última encarnação aqui na Terra, pedem para vir uma última vez em condições dessas para exemplificar, assim, porque nunca reclamou de nada. Né? Bem, concluindo, o Chico dizia que queria desencarnar num dia em que o brasileiro estivesse feliz. E foi assim que no dia 30, daqui a 11 dias, vai ser dia 30 de junho de 2002, exatamente no dia que o Brasil foi pentacampeão de futebol na Copa do Mundo, ali pelas 19h30, o Chico voltou à pátria espiritual. O homem amor ia embora, né? E deixou essa lição para nós, 75 anos de trabalho ao mundo. E a gente só tem a agradecer por ter tido conosco um espírito dessa estatura, né? E pedir que o suave Chico peça a Deus por nós. Que Deus abençoe e até uma próxima vez.